declarou que tu eras cheia de Deus. Agora penso quem sou eu para não te dizer também, cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada. Se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te proclamar, agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal do céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de teus pés, e na cabeça uma coroa. Não há com que se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João e Pedro e Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre semente de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo uma brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu lar. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa sala, né?
Agradecer ao nosso companheiro Leon pela harmonização feita, trazendo essas músicas lindas, né? Lembrando que a música é uma prece tão importante para a nossa alma, o nosso coração, né? Assistir a reunião pública, e a gente está sempre aprendendo. E eu sempre costumo dizer assim, a reunião pública a gente fala um pouquinho sobre o Evangelho. Aí quem quiser conhecer mais o Evangelho, aí tem que fazer os cursos. Aqui é apenas uma pitadinha do Evangelho. Vou passar a palavra para a nossa colega Joana. Joana, para falar agora sobre a escala de trabalho, viu, amiga? Tá bom, Rose, minha amiga, muito obrigada. Vamos à nossa escala, né, dos nossos trabalhos. Vamos lá. Apresentação, sou eu, Joana Dark. Para a nossa leitura do Evangelho, será a nossa companheira, nossa amiga Rose, vai estar lendo o capítulo 11, o item 5 e 7. Para a nossa palestra da noite, nossa amiga, trabalhadora da casa, nossa queridíssima Catiúcia. Bem-vinda, minha amiga. É um prazer recebê-la aqui conosco. Ela vai estar falando sobre o tema da César, o que é de César. E para o passe, a fluidificação das águas e a prece final, nossa companheira Alba. Então, agora vai cantar mais uma musiquinha para a gente entrar na vibração da nossa reunião pública e estarmos todos de pensamentos ligados, que a espiritualidade possa acolher a nossa companheira Catiúcia, que ela possa ser intuída nas palavras que ela está falando conosco, e que nós possamos estar com os nossos corações abertos para receber essas palavras. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz é Jesus. Eu vou ler um trecho do Evangelho para nós aqui, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, retirando-se, decidiram surpreendê-lo em suas falas. Enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, sem dar preferência a ninguém, sem nem considerar um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, tua opinião sobre isso. Cabe-nos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o imposto. E apresentaram-lhe uma moeda, e Jesus lhe disse: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma maneira restrita e absoluta, como todos os ensinamentos de Jesus. É um princípio geral, resumido, sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma situação particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz para agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Condena qualquer prejuízo material e moral causado a outro, qualquer violação dos interesses alheios. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos. Que assim seja, graças a Deus.
Assim seja. Caríssimos irmãos e irmãs, é com imensa alegria em nossos corações que estamos aqui mais uma vez, trabalhando com muito amor e carinho, para que a nossa reunião pública seja feita alicerçada pelos bons espíritos e pelo Mestre Jesus, e que a nossa irmã consiga transmitir para todos nós tudo aquilo que nós necessitamos de ouvir. Mestre Jesus, que a sua luz continue iluminando a todos que aqui hoje comparecem, tanto encarnados quanto desencarnados, e que a sua paz permaneça com todos, hoje, agora e para todos, sempre, que assim seja. Você, minha querida Catiúcia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, uma alegria muito grande estar aqui. Obrigada pela oportunidade da gente refletir juntos, né, um pouquinho sobre esse tema, dai a César o que é de César, né, o que Jesus quis dizer, em que contexto foi dita esta frase, para a gente compreender um pouquinho e levar para o nosso dia a dia, porque nas frases de Jesus, até as vírgulas que continham nela, aquele tempinho que ele dava, tinha grande ensinamento, grandiosos ensinamentos, não é mesmo? Então, né, como foi lido agora pela Dona Rose, onde ele diz essa frase, dai a César o que é de César. Mas para a gente entender um pouquinho, a gente tem que voltar lá na história para entender um pouquinho, coisa rápida. Ele foi questionado pelos fariseus, pelos saduceus, e os fariseus eram as pessoas, eram membros, né, de um partido político, religioso, só que era, assim, os empresários da época. Com isso, eles tinham mais contato com as pessoas, então, assim, eles tinham mais moral com as pessoas lá na época de Jesus, entre os fariseus. E eles, apesar de serem minoria, tá, eles eram menos a quantidade dos fariseus, porém, eles tinham, além desse contato maior com os frequentadores ali, eles também tinham uma vontade maior de que a parte religiosa ficasse mais em evidência, diferentemente dos saduceus. Os saduceus já era a parte aristocrata ali, eram os que já tinham muitas posses, tinham muitas riquezas, e eles ocupavam grande parte ali, 70 lugares do conselho lá do Sinédrio, né? Só que eles ficavam mais à parte, eles não estavam tanto em contato com o povo. E eles pregavam mais, a intenção maior deles era o lado político da história. Então, eles não davam tanta atenção assim à parte religiosa, diferente dos fariseus, que queriam que ali o que estavam nas escrituras, da época de Moisés, que elas que ficassem em evidência. E os saduceus, não. Eles queriam mais ali, eles tinham mais a parte política, de jogo de cintura, o que fosse melhor ali para entre eles, politicamente falando, entre eles e os romanos, né, que quem dominava nessa época. Mas os dois, apesar de terem essas grandes diferenças, eles em comum não queriam que Jesus ficasse em evidência, porque para os fariseus ia contra o que eles acreditavam ali, das leis, né, muito, muito severas impostas por Moisés. Eles queriam continuar praticando aquilo. Aí chega para eles um doido falando que não, que tudo tem que ser amor e tem que ser perdoado, diferentemente do que eles acreditavam. E também incomodou os saduceus, porque ele estava em evidência, estava aparecendo demais, estava mexendo com Roma ali, nos interesses de Roma. Então, os dois se juntaram para poder, de alguma forma, derrubar Jesus, né? Pegar ele de alguma forma, alguma falha que ele cometesse. Então, eles se juntam, né? Vão até Jesus, e é onde eles perguntam, fazem essa frase para Jesus, né? Se era lícito dar para César os tributos. E aí Jesus responde, né, fala, pega uma moeda. E aí mostraram para ele, falou, que figura que está aí? Estava a imagem de César, né? Então ele fala, dai a César o que é de César. E naquela época, o tributo
estava num momento que estava incomodando demais a todos que pagavam, porque estava alto, era difícil para eles, né, se sustentarem, e cada vez mais aumentando os impostos. E então isso estava, no momento, estava assim incomodando muito a todos, até mesmo aos seguidores de Jesus. E aí, porque assim, senão não teria um motivo deles chegarem e perguntar sobre dinheiro para Jesus, sendo que não era isso que ele pregava, né? Não tinha motivo nenhum de fazerem essa pergunta a ele. Mas, como incomodava demais na época, e se Jesus falasse para eles, não, tem que pagar os impostos. Se ele falasse só isso, tem que pagar tudo que deve a César, a população em si ia voltar toda contra Jesus, porque eles já estavam com raiva de ter que ficar pagando esse imposto alto, né? Porém, se ele falasse, não paga, não é certo isso que estão fazendo, estão exigindo demais do povo, não paga os impostos, vamos se rebelar. Porque eles já estavam com essa intenção, a população já estava querendo se rebelar, estava assim faltando pouca coisa para eles realmente criarem um motim para não mais pagarem esses impostos. E não era interessante para nenhum dos lados, porque quem tinham as armas, quem tinha os soldados eram os romanos, né? Iria acontecer ali um grande massacre. Mas então, Jesus também não falou isso, não deixa de pagar os impostos. Ele sabia muito bem com que intenção que vinha essa pergunta. Não foi uma pergunta aleatória, apenas sobre imposto, sem maldade. Ele sabia que estava ali entre os famosos lobos com peles de cordeiro. Sabia que tinha uma intenção ali muito ruim, justamente para derrubá-lo, né? E aí é quando ele, em sua suprema sabedoria, ele responde que desse a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. E com isso não pôde ser julgado por estar indo contra as leis romanas e tampouco também não incitou, né, a todos para ficar ali subalternos ou que desse início ao motim, né, para não efetuar o pagamento. Então, como essa máxima traz grandes reflexões, a gente não pode entender que foi só isso que Jesus quis dizer. Dai a César que é de César e Deus que é de Deus. Não. Tem mas muitos ensinamentos muito maiores por detrás, né? Então, a gente analisou ali na circunstância particular, em que contexto que foi dito essa frase, mas é uma frase que amplia grandemente os ensinamentos para todos nós. E aí vem a pergunta, quando ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele quis dizer que um pouco de dinheiro era para dar para o César e um pouco lá para o Sinédrio, para Deus, né, que na época que representava o templo de Deus era o Sinédrio. Será que foi isso que ele quis dizer? Que era para a gente dividir, né, o famoso que depois veio com o nome dízimo, né, para a gente dividir a parte de dinheiro, dar um pouco para o que é devido ao homem, que é tributo, né, era a lei do momento, e também um pouco para Deus? Será que Jesus estava falando, era isso? Com certeza não. Muito, muito pelo contrário. Jesus, em momento nenhum, estimulou a riqueza. Tanto é que, em sua humildade, ele andava sempre de forma muito humilde, para nunca parecer maior ou melhor perante aqueles que chegavam até ele pedindo socorro. Ele, pelo contrário, queria demonstrar que era um irmão de igual para igual, né? Tanto é que ele dizia o tempo todo, vós sois deuses. Ele estava querendo dizer que todos nós poderíamos um dia chegar à sua evolução espiritual, né? E então, um dos princípios que Jesus quis dizer que ele pedia para a gente agir conosco da forma que nós gostaríamos, agir com os outros do jeito que nós gostaríamos que agissem conosco. Porque, da mesma forma que ele sugeriu para fazer igual, tanto a parte do homem quanto a parte de Deus, ele quis dizer para a gente sempre saber ponderar a parte material e a parte espiritual.
o que é devido a Deus não eram as riquezas, não era isso que ele sugeria, mas toda a nossa dedicação como filhos do nosso Pai, das nossas obrigações para com Deus, né? O motivo de estarmos aqui, da permissão divina, de estarmos encarnados aqui no planeta Terra. Hoje temos uma compreensão maior, muito mais ampla, principalmente com os ensinamentos ali codificados por Kardec, a nossa bênção, que é a doutrina espírita, na qual a espiritualidade veio até Kardec, não, porque todos nós sempre tivemos acesso à espiritualidade. Kardec foi aquele que codificou, ou seja, reuniu ali várias perguntas muito inteligentes, para a gente ter respostas. Ele não confiou cegamente em cada resposta que ele recebia, cada pergunta ele mandava para 3 diferentes médiuns de lugares, de cidades diferentes, e aí quando ele via que era a mesma resposta, aí sim ele considerava que era válida. Então, ali com os ensinamentos trazidos através de Kardec, nós podemos entender que quando Jesus disse, vós sois deuses, ele está querendo dizer que nós podemos chegar a uma evolução na qual ele se encontra. Tudo bem que assim, né? Partindo da premissa que ainda estamos num planeta de provas e expiações, ainda em processo de regeneração, ainda não estamos no planeta de regeneração, estamos ainda de provas e expiações. Se aqui encarnados estão aqueles que ainda precisam passar pela dor para dar valor ao que é do bem, nós entendemos que ainda falta aí uns bons séculozinhos para a gente se tornar espíritos crísticos, né? Como Jesus. Mas o que não podemos é desistir e desanimar jamais. Então, nesses ensinamentos, ele condena todo o prejuízo moral e material causados aos outros. Nós não temos o direito de cometer, né, violação, não só dos interesses que são nossos, mas principalmente daqueles que nós convivemos. E, principalmente, nós temos a obrigação de respeitar o nosso próximo. Então, nessa máxima, inclui tudo isso, que são as nossas obrigações morais para com Deus. Quando participam dos cursos da Casa da Doutrina Espírita, na qual eu tive a honra de ter a Dona Rose como minha instrutora, e hoje eu estou lá no curso do ESG 2, tanto na terça quanto no sábado, a gente compreende quando chega ali no ESG 3 e no ESG 4, a gente vai estudar as leis morais, que está lá no Livro dos Espíritos. E aí a gente entende as nossas obrigações morais, os nossos deveres para com o próximo, algo que ainda fica tanto no ar, né, tanto assim por cima, por ser apenas apresentado a nós, se não é pelo meio religioso, mas por nossos pais, né, pelos mais velhos, que falam, você achou alguma coisa na rua, você devolve, não é seu, você devolve, né, a gente vai aprendendo aí essa parte moral com os ensinamentos que recebemos de acordo com o meio que estamos inseridos, né, e quando estudamos as leis morais contidas no Livro dos Espíritos, a gente compreende o quão tem fundamentos lindos, maravilhosos, e quanto são nossos deveres e obrigações nós cumprirmos essa parte moral que cabe a cada um de nós, que é uma coisa que, assim, que eu sempre gosto de falar nas palestras. Quem não participa dos cursos da casa estão perdendo uma grande oportunidade de promover, através de reflexões ali, tem os instrutores, mas também tem os depoimentos, né, dos demais colegas, e ali a gente promove constantemente uma reforma íntima, já que a gente escuta tanta coisa ruim, né, quando assiste um jornal, na televisão, fica vendo informações na internet, a gente também precisa ter um tempo para ouvir ensinamentos edificantes. E por isso que é muito importante participar também das reuniões públicas, claro que é maravilhoso, mas nos cursos promovidos pelas casas espíritas, e no SEGAL, né, tem na terça e no sábado, ali na unidade 1, e tem também na segunda-feira, lá no Jardim das Oliveiras. É uma oportunidade grandiosa como se nós carimbássemos ali esses ensinamentos de uma forma maior dentro do nosso consciente e do nosso coração. Então, é muito importante participar dos cursos
promovidos pela doutrina espírita. Então, podemos entender que um dos maiores deveres que temos quando diz dar a Deus o que é de Deus, é aquilo que Deus nos proporciona. E por que não citar que a maior prova de Deus, de um presente que ele nos fornece, que é a nossa composição familiar? Olha onde, principalmente, deveríamos concentrar os nossos deveres no ambiente que estamos inseridos. Ali que estamos inseridos consanguinamente ou através, né, de um relacionamento na qual você adquire o matrimônio e constitui, a partir de então, a sua própria família. Olha o lugar na qual tanto devemos obrigações morais no nosso ambiente familiar. E, geralmente, é onde nós menos, em muitos casos, menos cuidamos. Por quê? A gente arruma paciência para as pessoas da rua, para os chefes, para os colegas de trabalho, a gente consegue ali fazer o social. Mas com a família eu não preciso ter filtro, né? Se eu tiver sem paciência, só eu gritar, só eu xingar, só eu esbravejar, pôr para fora. Ou seja, maltrata, né? Porque sabe que vai ser perdoado, porque tem um amor ali. E é o contrário. Aliás, não é nem o contrário, que a gente não deveria maltratar em lugar nenhum. Mas também termos a compreensão da responsabilidade de tratarmos muito bem os nossos familiares. Termos a paciência que nós arranjamos quando estamos para com terceiros, termos também com os nossos familiares. Porque se encarnamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, cada um que veio como seu parente, nenhum deles veio de forma errada ou por um acaso. Tudo tem um porquê. Se você não tem ligação com essa pessoa nesta encarnação, ou se você não teve ligação com essa pessoa em outras encarnações, é a primeira vez que vocês estão encarnando juntos para ter um vínculo, com certeza veio pelo compromisso que você necessita passar. Então, são os melhores exercícios que nós temos para exercitarmos a paciência, a empatia nossa resignação frente aos problemas, são os familiares que estão conosco. Nenhum deles está de forma errada, encarnado com a gente. Por mais que a gente cita, tem um tio ou um primo que é a ovelha negra da família. A gente nunca acha que a gente que é a ovelha negra da família. Né? A gente acha, se somos o difícil, a gente fala que somos nós que... eu não sou hipócrita, eu falo mesmo. A gente passa pano direitinho pra gente, né? Por ser boca aberta, achar que deve falar a verdade na qual acredita. Muitas pessoas se justificam, né? Eu falo o que eu penso mesmo, eu não escondo. Gente, a gente tem que parar de romantizar a falta de educação. Não é o que eu penso, o que eu acho sobre a pessoa, que eu tenho que vomitar para fora palavras ofensivas. Cada um está no momento, no seu processo evolutivo, em fase diferente. A gente já tem que aprender a compreender que cada um está num momento diferente. Por mais que todos tenham passado a mesma quantidade de vivências reencarnatórias, não significa que adquiriram as mesmas experiências. Por isso que nós encontramos relacionamentos de pessoas um pouco mais velha que a outra, e você vê que a pessoa mais nova tem muito mais sabedoria que o mais velho. E vários casos de pessoas que você conhece, que são da mesma idade, que uns são maduros e outros são totalmente imaturos. Isso significa o quê? Só as experiências de vida nesta encarnação? Não. Eles trazem em sua bagagem espiritual as experiências e, principalmente, o seu processo evolutivo de outras encarnações. E a Catiúcia já aprendeu que o ingerir álcool não vai trazer felicidade de momento nenhum. Nem tampouco um cigarro, que não precisa. A Catiúcia já acredita que não precisa de estímulos, que são, né, os falsos prazeres aqui da Terra, para ser uma pessoa feliz ou para ficar animada em um ambiente social. Então, que bom, eu consegui isso, mas com certeza a duras penas. Devo ter em várias encarnações, ter ingerido, né, muito bebida alcoólica, ter sofrido muito em consequência disso, e nesta encarnação eu tenho essa convicção nata, desde pequena. E isso eu trago de outras vidas. E tem pessoas muito mais velhas do que eu,
que ainda sentem essa necessidade de estar em um ambiente social, ou até mesmo em casa, depois do trabalho, acha que precisa de ingerir bebida alcoólica para relaxar, para poder descansar, para poder, ou então para se socializar melhor, se soltar melhor. São várias as desculpas, né? Eu já ouvi muito, se tá quente, vai beber para refrescar, se tá frio, vai beber uma para dar uma esquentada, né? A desculpa vai estar aí sempre. A gente sempre vai romantizar o que é errado para justificar as nossas falhas. E mal sabe a pessoa que está ingerindo álcool que está ali adquirindo mais problemas, né? Porque ela nunca bebe sozinha, né? E não precisa jogar pro santo, não. Nunca está bebendo sozinha, né? Tem um filme no YouTube que ele tem, se eu não me engano, 30 e poucos minutos, e ele tem esse nome, Sozinho. Aí tem uma interrogação. Então, é sozinho? E aí lá mostra a pessoa, né? O quanto ela sofre influência daqueles que querem que ele faça a ingestão de bebida alcoólica e as consequências de tudo isso. Então, assim, assistam, vale a pena assistir, e não analisem as atuações, toda a produção ali que foi feita, assim, bem de forma simples, se esforçaram muito, o importante é a mensagem, tá? Principalmente para quem ainda tem filhos pequenos, é maravilhoso. Eu sei que eu mostrei para os meus filhos desde pequeno, e isso, eles já têm 17 anos, e isso surte efeito, porque eu sei, porque eles contam, né, falam, você está bebendo, tem aí do lado, porque desde pequenininho viram esses vídeos, né, da ingestão do álcool, e você estar acompanhado de obsessores ali te estimulando. Então, é algo que nós temos que trabalhar dentro de nós, uma reforma íntima que todos nós necessitamos, né, se alguém acha que não precisa, nem levanta a mão, porque aí vai dar inveja, né? Se falar, não, eu não preciso, eu já sou perfeita, aí eu te pergunto, amigo, o que você está perdendo tempo em ouvindo Catiúcia e falar aqui, né? Não precisa. Né? Aí já é pagar expiação que não tem necessidade, se já é ser de luz, né? Então, nós ainda temos muitos hábitos, né? Como eu disse, que culturalmente, muitas vezes é demonstrado para nós, de forma natural, de pegar livro emprestado e não devolver, de brincadeiras, de pegar alguma coisa de alguém para ficar com ela. São várias as vertentes que nós utilizamos, que não é moralmente correto, mas nós utilizamos para abrandar, né? Eu cresci vendo brincadeiras de tios, minha mãe tinha muitos irmãos, de brincadeira, de ir na casa de um dos irmãos e pegar alguma coisa dele, pegar um óculos porque gostou, falar, não, peguei de fulano, agora é meu. Como assim? Não virou certo, né? Então, assim, a dinheiro, quando se acha de não de esconder, né? A gente vive vendo esses testes sociais na internet, de pessoas que escondem quando cai o dinheiro do bolso, tá ali filmando, ele não tá vendo, né? Mas esconde, outros na hora corre e entrega. Assim como o troco, né? Enquanto dá o troco, se a gente percebeu que recebeu um troco a mais, devolver porque é correto, e são muitos os casos. Mas nós temos ali a centelha divina dentro de nós. Por mais que fale assim, nossa, a pessoa nasceu tão ruim, gente, todos têm, nem que seja para com aqueles que eles consideram especiais, os seus parentes, altos criminosos que estão lá na cadeia, que são ruins com a sociedade, eles têm amor por alguém, pela mãe, pela uma tia, por irmãos, eles têm cuidado para com seus parentes. Ou seja, essa centelha divina está ali dentro. Então, a gente sempre vai ter ali, né? A gente cresceu, ou, se não foi ouvindo dos nossos pais, foi vendo nos desenhos, né? O capetinha de um lado falando para você fazer coisa errada e o anjinho falando para você fazer o que é certo, né? E o interessante é que o anjinho sempre mostrava ele como bobo, né? Como o capetinha lá e batia nele. Não é assim. Ali nós recebemos os ensinamentos, as intuições divinas, nós recebemos de forma igual. Agora, a nossa tendência moral ali, que você carrega, para qual lado você pendeia mais, é o lado que você acaba ouvindo e executando. Né? É um tal de a gente falar, eu não tenho paciência, fulano me tira paciência. Como que alguém tira algo que a gente não tem? É difícil, né? A gente põe a culpa no outro. É fulano que me tira paciência, gente. Ninguém tira nada da gente. Se a gente não tem paciência, se a gente tem paciência, ninguém vai tirar ela, né? Então, a gente refletir bastante sobre essas situações que culturalmente nos são impostas. Já só indicar para finalizar, eu ia ler, mas não vai dar tempo,
é o Semeador em Tempos Novos, que inclusive tem uma passagem, ele é psicografia de Chico Xavier, tá, pelo Emmanuel, e fala inclusive sobre esse tema, dai a César o que é de César, e tem também o livro do Ceareiros de Volta, do Caibar Schuzel, que maravilhosamente nos fala, nos traz grandes lições e também aborda, de certa forma, esse ensinamento que Jesus nos trouxe em sua fala, tá? Então, obrigada a todos pela paciência em ouvir e cuidem dos seus meios eletrônicos, utilizar eles de forma correta e de forma que promovam uma reforma íntima. Na hora de dormir, coloquem lá no YouTube um áudio de preces espíritas para você dormir, tentar dormir, né, tendo seus pensamentos conduzidos para coisas boas, tá? Tem tantos podcasts espíritas com palestrantes maravilhosos. Vamos utilizar de forma saudável, não só para ficar vendo tanto besteirol, a gente perde tanto tempo com isso, né? Vamos nos ajudar, e ajudar a espiritualidade a nos ajudar, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, que todos encontram aquilo que estão procurando no Segal, a ajuda necessária, e a equipe de André Luiz é maravilhosa, ajuda a todos nós trabalhadores e a todos os frequentadores que estão em tratamento, que vão lá só para assistir as palestras públicas, tá? Sejam sempre bem-vindos e, se tiverem oportunidade de participar dos cursos da casa, participam, tá? É uma mudança de vida, assim, gigantesca. Nós que agradecemos, minha amiga. Muito obrigada, belas palavras, e esperamos você aqui novamente em breve. Preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Irmãos, ainda continuando o tratamento, vamos nesse momento, nos sentando de forma bem confortável, e vamos fechando os olhos, e vamos sentir a presença de Jesus no ambiente onde nos encontramos. Jesus, quando esteve conosco, disse: quando 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. Então, nós sabemos que Jesus está conosco nesse instante. E agora, Ele, na sua misericórdia infinita, estende suas mãos sobre nós. E nesse momento é feita toda uma limpeza no nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Tirando de nós o cansaço do dia de hoje, as tristezas, as dores, o desânimo. Tudo está sendo limpo nesse momento, através do amor de Jesus. E agora que estamos sentindo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual limpo, leve, vamos receber de suas mãos misericordiosas uma chuva de bênçãos que vai penetrando através do nosso coronário e percorrendo todo o nosso corpo e o nosso espírito,
trazendo para nós a calma, trazendo para nós o bom ânimo, a alegria, a coragem, a esperança, a fé, a cura. Vamos sentindo essas bênçãos sendo derramadas. E agora nós vamos dizer a Jesus: obrigada, Senhor. Obrigada por este momento. Obrigada pela sua presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por essa reencarnação. Mestre Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos fortalecendo na caminhada, para que possamos, Senhor, estar sempre prontos a servir em teu nome, onde estivermos e com quem estivermos. Mestre amado, nós vamos encerrando esse momento pedindo a fluidificação das nossas águas. Transforme elas num remédio, Mestre, que cada um de nós necessita nesse instante. Que essas águas sejam fluidificadas. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo sempre. E que o Senhor esteja presente entre nós, hoje e sempre. Que assim seja.